Livro Como Aumentar a Sua Autoestima. Autor Nathaniel Brander. Ano de publicação: abril de 2009. Número de páginas: 160. Sinopse: de todos os julgamentos que você faz, nenhum é tão importante quanto aquele que faz de si mesmo. Uma autoestima positiva é fundamental para a felicidade e a realização em todos os aspectos. Nesse livro você vai descobrir como romper o ciclo de comportamentos destrutivos gerados por um autoconceito negativo, como se livrar da culpa e o que fazer para acreditar em si mesmo e se sentir mais seguro a respeito de quem você é. Psicólogo pioneiro no estudo desse tema, o Nathaniel Brander apresenta estratégias para fortalecer a autoestima que foram testadas em milhares de pessoas durante 3 décadas. Sua abordagem combina conceitos-chave, relatos de pacientes e exercícios para o autoconhecimento. A conquista de uma boa autoestima permitirá a você reagir de maneira ativa e positiva às oportunidades que a vida nos apresenta no trabalho, no amor e no lazer, e a enfrentar os problemas com serenidade e coragem. Uma coisa que eu achei extremamente interessante nesse livro é que, diferente dos outros livros de autoajuda, o narrador ele sempre tenta trazer a gente para dentro do livro a uma forma de fazer a gente se conectar com ele, sabe? E esse autor ele não fez isso. Ele deixou assim totalmente em aberto. A narração do livro em si nem é a parte mais importante do livro, e sim o contexto em que ele coloca as coisas. Porque, por exemplo, ele apresenta alguns personagens, eu vou chamar de personagens, mas na verdade são pacientes que ele teve ao longo da vida. Ele selecionou alguns casos, e aí ele conta alguns desses casos de tratamento clínico no livro, e como a sessão de terapia e os exercícios de autoconhecimento mudaram totalmente a vida da pessoa. Um caso que me veio à mente agora, que está no livro, é de um homem que ele foi casado, ele casou muito jovem. E aí ele teve um casamento, eu não lembro agora se foi um casamento de 15 anos, 20 anos, algo assim. E esse relacionamento até que durou bastante, né? Ou seja, a gente não pode dizer que um relacionamento que dure 15, 20 anos deu errado. Não deu errado, né? Porque pode ter se perdido em algum momento com o tempo. Mas que, de certa forma, deu certo, deu, né? Porque ninguém aguentaria ficar do lado de outra pessoa durante tanto tempo se não tivesse nada de bom também. E aí, o que aconteceu? Ele ficou tão inseguro, ao que deu a entender, ele se casou já estando um pouco inseguro, mas ele encontrou dentro do casamento a rotina e a segurança que ele, de certa forma, precisava. E aí, como ele já tinha isso dentro do relacionamento afetivo, ele pôde explorar as outras áreas da vida, assim, se dedicar mais aos estudos, se dedicar ao trabalho dele, porque ele sabia que ele tinha ali a casa dele, a família que ele construiu ao longo dos anos, assim, como um alicerce, como se fosse a segurança mesmo dele. E a partir do momento que ele perdeu isso, que o relacionamento acabou, ele começou a se sentir totalmente perdido na vida, porque ele não era mais tão jovem quanto ele era quando ele se casou. Então ele não tinha aquelas vontades de pessoa jovem que quer ficar indo para festas, baladas e instala aplicativo para conhecer um monte de gente. Não, ele já tinha passado essa fase há muito tempo. E aí ele até começou a se relacionar com uma mulher que tinha um emprego parecido com o dele. Então eles começaram, a conversar por conta disso. Sendo que assim, ele já estava num relacionamento com ela há 3 anos. Ou seja, ele mal saiu de um casamento longo para iniciar um outro relacionamento, sendo que menos sério, digamos assim, né? Porque ele saiu de um casamento, ele foi para um namoro. Sendo que na verdade nem namoro era bem direito, porque assim, ele namorava com essa mulher há 3 anos, sendo que ele não tinha perspectiva de noivar, ele não tinha perspectiva de se casar. E ela era uma mulher que ela tinha muita vontade de casar, de construir uma família e tal. E ele sempre meio que pulando fora, sabe, do assunto, mas ao mesmo tempo não largava o osso, né? Porque em vez de terminar com ela, dele ser sincero e falar com ela que não estava pronto ou que não queria
construir outro laço afetivo duradouro, né? Não queria ter outro casamento, ele não falava. E aí ele sentia que a vida dele estava totalmente sem motivação, ele não tinha vontade de progredir na profissão dele. Com o tempo, eu acho que também ele perdeu o emprego, ele mudou de emprego, algo assim. O fato é, nada na vida dele parecia que dava certo depois que ele se divorciou, porque nem ele sabia o que ele queria da vida. E aí ele procurou esse psicólogo, que é o autor, né, do livro, e aí ele contou toda a vida dele e tudo mais, e ele começou a fazer terapia. E aí durante a terapia ele foi descobrindo da onde que vinha essa insegurança toda dele. Que essa insegurança, essa coisa dele não se sentir capaz, dele achar que ele não conseguia resolver as coisas da vida dele, que ele tinha sempre que estar com uma pessoa do lado para poder fazer as coisas, que vinha desde a infância dele. E aí eles começaram a fazer as sessões de terapia e começou a fazer um exercício, que é um exercício guiado pelo psicólogo, ele é ensinado a fazer durante as páginas do livro. E aí ele até aconselha que o leitor, né, a pessoa que está lendo o livro, também faça. Que é o seguinte: você pode fazer isso tanto com... Assim, você pode fazer isso em qualquer fase da sua vida. Então, se você acha que a sua insegurança, que algum problema que você tem hoje, que a sua vida está travada por alguma questão da sua infância, você vai fazer esse exercício mentalizando a sua infância, se conectando com você, criança. Se você acha que foi na fase de adolescente, aí você se conecta com seu eu adolescente. Na fase adulta, você se conecta com seu eu adulto. E esse exercício consiste em você fechar os olhos, deitar num lugar assim para ficar bem relaxado, ou sentar de uma forma bem confortável. E aí você começa a perguntar para você mesmo: quem eu era nessa época? O que eu gostava? O que eu podia fazer que eu não posso fazer agora? O que eu gostaria de ter feito e não pude fazer? O que eu fiquei esperando que as pessoas fizessem por mim e não foi feito naquela época, mas que agora eu poderia fazer? Por exemplo, eu vou dar um exemplo fútil, mas não precisa ser esse, tá? Pode ser qualquer coisa. Por exemplo, você queria muito uma bola de basquete e aí os seus pais nunca te deram. Seja porque eles não tinham dinheiro ou porque eles acharam desnecessário, enfim. Aí você ficou com aquela mágoa porque era o seu sonho ter aquela bola e você não teve. E aí, o que você poderia fazer hoje para poder fazer as pazes com essa criança? Será que se você voltasse a praticar esse esporte, você ficaria mais feliz? Será que se você mesmo se comprasse uma bola de basquete, você ficaria feliz? Não é à toa, né, que hoje em dia a gente percebe que o que tem crescido de pessoas adultas, sejam homens ou mulheres, que estão fazendo coleção de bicho de pelúcia, de Barbie, de carrinho de Hot Wheels, de Funko Pop, enfim, de um monte de coisa, e grava até pra internet para mostrar as coleções, é imensa, porque muita gente realmente passou muita privação na fase de infância e agora, né, na fase adulta, elas querem prover para a criança interior delas, o que elas não tiveram. E assim, eu tô dando esse exemplo de coisa material, mas não precisa ser uma coisa material. Às vezes o que ele precisava era, por exemplo, de atenção. Às vezes o que ele precisava era ter amigos, era ter com quem conversar, era ter alguém para compartilhar as coisas que ele gostava de fazer na época. Fosse uma atividade, sei lá, brincar de algum jogo de tabuleiro, ou conversar sobre algum livro, algum gibi que tá valendo no momento. Então, assim, essas coisas passam batido na vida da gente, mas são importantes pra caramba e acabam influenciando o restante da nossa vida. Esse exercício, né, de quem eu era, o que eu gostava, o que eu podia fazer antes que eu não posso fazer agora, ou o que eu queria ter feito antes e não pude fazer, e como eu ajudaria essa criança, esse adolescente, enfim, como você mesmo, como a sua versão adulta, pode ajudar essa criança, esse adolescente, esse jovem adulto a realizar ou a construir ou a ter segurança naquilo que ele realmente precisa. Então, o livro, ele convida você a encontrar você mesmo, entendeu? É basicamente como se fosse uma meditação guiada. Não sei se vocês já fizeram meditação guiada, mas é basicamente isso. E aí ele continuou nas sessões de terapia, ele fez isso
com a fase infantil dele, fez esse exercício com a fase infantil, e aí ele conseguiu ter mais segurança. Depois ele fez isso na adolescência, aí ele fez, se eu não me engano, também na fase adulta. E aí quando ele percebeu que ele tinha feito as pazes com ele mesmo, com as fases anteriores dele, e aquilo de certa forma deu um impulso nele, dele ter mais voz ativa na própria vida e não ficar esperando outras pessoas para ele poder fazer alguma coisa na vida dele, ele tomou atitude. E a partir do momento que ele tomou essa atitude, ele terminou o relacionamento com essa mulher que já estava há 3 anos, porque ele percebeu que ele não gostava tanto dela assim, tanto que ele nem planejava se casar. Mas não era que no fundo ele não quisesse ter uma família de novo, ele não quisesse se casar, ele queria. Ele só não queria porque era com ela, entendeu? E aí ele percebeu que ele precisava libertar tanto essa mulher quanto ele mesmo. E a partir do momento que ele fez isso, que ele pôde ficar solteiro de novo, ele se abriu a conhecer novas pessoas, ele acabou conhecendo uma mulher incrível, que fez com que ele sentisse aquele quentinho no coração, sabe, de novo, e aquelas borboletas no estômago. Ele se casou, ele passou a ter uma vida a dois muito boa de novo. Ele acabou progredindo no trabalho dele, ele mudou de trabalho, de setor, ele começou a se sentir muito mais realizado, sendo que dessa vez ele não ficou realizado só em uma área da vida dele, ele foi se realizando aos poucos em cada uma delas, sabe? E assim seguem os outros pacientes, né, que ele cita como se fossem personagens de um livro. Mas que são histórias reais. Ele basicamente só muda o nome do paciente, né? Ele vai colocar o nome fictício, mas as histórias são reais. E aí você vê como uma única coisa, quando você consegue realizar uma coisa ao ponto de você colocar um ponto final, você consegue se sentir livre. É como se literalmente você abrisse espaço. Você pensa que a sua vida, que a sua mente é como se fosse uma caixa lotada de coisas, e a partir do momento que você se propõe a organizar elas, se propõe a jogar fora o que é lixo, doar o que é para doar, ou seja, você vai liberando espaço nessa caixa, você consegue ter muito mais espaço para viver coisas novas, para conhecer pessoas novas, até para tomar atitudes novas, sabe? Tomar coragem de fazer coisas que talvez você nunca tenha tido coragem de fazer antes, pelo pensamento, né? E você sentir que a sua vida era muito limitada, de certa forma. Seja limitada pelo tempo, limitada por questão financeira, ou por você não ter apoio de pessoas e você achar que se você não tiver o apoio das pessoas você não pode fazer, o que é uma mentira, porque a gente sabe que quando uma pessoa está realmente determinada a fazer algo e ela acredita nesse algo, ela não precisa de outras pessoas estando ali confirmando que ela realmente precisa fazer aquilo. É claro que para a gente chegar nesse nível a gente precisa, assim, de duas uma, ou sermos muito impulsivos a ponto de não escutar ninguém e simplesmente colocar a cara e fazer, ou então a gente tem que estar com a autoestima muito boa de assumir mesmo, sabe, as nossas atitudes, ao ponto que se der certo a gente vai ficar muito feliz, muito realizado, e se der errado a gente vai entender que, ok, não deu certo desse jeito, mas eu posso tentar de outras formas, mas pelo menos eu tentei, sabe? A gente não vai assim para as etapas finais da vida se arrependendo porque eu poderia ter feito isso, aquilo outro e eu não fiz porque eu tava me sentindo inseguro, sabe? Então assim, gente, eu gostei muito do livro. Eu acho que se vocês lessem, vocês também iam gostar bastante. Vocês iam aproveitar, como eu disse, né, a quantidade de páginas. É um livro pequenininho, é um livro que só tem 160 páginas. Você lê rápido. Mas por se tratar de um livro que ele é muito voltado assim a desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, principalmente, né, o autoconhecimento é o autocuidado, eu recomendo vocês lerem assim mais devagar. Desculpa, gente, eu moro de frente a 4 estradas, então aqui tem muito barulho. Pra vocês terem noção, pra eu conseguir gravar os áudios pra vocês, eu tenho que esperar ficar de madrugada pro som ser menor. E mesmo assim, às vezes acontece dessas motos, uns carros acelerados, assim, dá um susto assim na gente do nada. Mas enfim, voltando, eu acho que o livro ele vale muito a pena você ler ele aos poucos.
porque aí você vai associando as histórias, né, dos pacientes que ele teve às suas próprias questões, porque você pode ter alguma questão parecida. E também eu aconselho vocês a fazerem um exercício. Bom, o exercício que eu falei, né, consiste em você ficar bem relaxado e fazer aquelas perguntas para você mesmo e você ir respondendo. Se você achar que você não consegue se concentrar mentalizando as perguntas e respondendo por você mesmo, seja falando ou só mentalizando as perguntas e as respostas na sua cabeça, você pode fazer isso também num papel. Você pode anotar as perguntas e você pode ir respondendo. Se você achar que materializar esses pensamentos vai te ajudar a se organizar melhor, não tem problema, você pode fazer isso no papel também. E aquilo serve para qualquer área da sua vida e qualquer idade, entendeu? Seja uma coisa que aconteceu na sua infância, adolescência ou na vida adulta. Ele também aconselha que se você quiser fazer isso de forma progressiva, ou seja, você inicia o exercício fazendo na sua infância e vai aumentando a sua faixa de idade até onde você achar que você deve ir no exercício, você faz, porque ele falou que isso ajuda muito, principalmente nas questões mal resolvidas, aquelas questões que a gente fica se auto-torturando. Então, assim, é muito positivo. Eu anotei as perguntas, eu cheguei a fazer esse exercício na época que eu estava lendo o livro e eu achei, assim, eu achei muito bom, sabe? Porque a gente começa a questionar melhor, a refletir melhor sobre os nossos pensamentos, quando eles são intrusivos demais, quando eles são repetitivos. E muita coisa, às vezes, não tem nem sentido. Às vezes, a gente dá muita importância a coisas que, quando a gente realmente para refletir, não faz nem sentido a gente continuar arrastando aquilo, sabe? Carregando aquele peso à toa. Então, assim, é muito legal. E eu super recomendo vocês a lerem esse livro se vocês tiverem oportunidade. Ele tem a versão dele física, tem a versão dele e-book e também está disponível em audiolivro, tá? Na internet. Você consegue achar também até ele pelo YouTube. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da dica de livro de hoje. Não esquece de dar like, compartilhar com amigo ou amiga que gosta desse tipo de conteúdo e me seguir aqui no canal para mais dicas, tá? Eu posto 3 vezes na semana. Eu posto biografia e livros. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e boa leitura!